Olá pessoal, muito bom dia a todos. Nesse vídeo eu quero fazer uma provocação que diz respeito à seguinte questão: o que é um erro de conhecimento e o que é um erro moral? A maioria das pessoas elas não consegue entender a diferença entre esses dois aspectos que é fundamental para discernir o que a gente está fazendo, né? Quais são as nossas atitudes e também a questão de observar os outros, né? Julgar os outros para saber se os outros estão agindo com imoralidade ou se simplesmente estão agindo por ignorância. Então imagine duas pessoas cometendo o mesmo ato errado, fazendo a mesma coisa errada, sendo que uma delas sabe que está fazendo aquilo errado e a outra não sabe. Imagine essa situação. Então, uma sabe, as duas estão cometendo atos errados, vamos colocar um ato errado e a outra não sabe. Uma sabe e a outra não sabe. Por exemplo, uma pessoa que mora numa vizinhança e ela coloca um som alto, certo? E esse som alto incomoda, está incomodando os vizinhos. Vamos imaginar que essa pessoa que colocou o som alto, ela não tem a noção, né, de que esse som alto que ela está colocando é errado, está incomodando o silêncio dos vizinhos. E ela muitas vezes coloca esse som porque ela viu outras pessoas colocando, ela mora num ambiente onde algumas pessoas elas colocam, né, ou ela viu em outros locais próximo ao onde ela mora esse costume sendo feito, pessoas colocando som alto, e ela coloca achando que isso é normal. Beleza. Se nenhum dos vizinhos reclama, essa pessoa vai continuar colocando porque ela acha que aquela atitude dela é uma atitude normal, não é imoral. Ela não está errada em estar colocando aquilo aí, está colocando o som alto. Mas a partir do momento em que algum vizinho ou alguns vizinhos reclamam de que aquele som está incomodando e que aquilo que aquele vizinho que está colocando o som alto está fazendo é errado, que está interferindo na liberdade do outro, que está adentrando ali a privacidade, está incomodando o silêncio, e esses vizinhos ou esse vizinho fala para o cara que está colocando o som alto para parar de colocar porque está incomodando. A partir desse momento, o vizinho que está colocando o som alto, ele passa a saber que aquele ato que ele está cometendo é um ato errado. A partir desse momento, se aquele vizinho continuar colocando o som alto, ele é e pode ser considerado uma pessoa imoral. Aquele ato que ele está fazendo passa a ser imoral. Na primeira instância, quando o cara colocou o som alto e ele achava que era normal, ele continuava colocando, achando que não estava incomodando ninguém, ninguém estava se sentindo incomodado porque não foi reclamar e etc, etc. Mas, a partir do momento em que o
os vizinhos passaram a reclamar, ele passou a saber que aquilo que ele estava fazendo era errado. Dentro da lei brasileira, por exemplo, tem a lei do silêncio. Você não pode colocar som alto a partir das 10 horas da noite e nem som alto é, acima dos decibéis que foi estabelecido, se não me engano, 60 decibéis, 70 decibéis estabelecido por lei. Em qualquer horário você não pode colocar som alto. Ou seja, vamos supor que o vizinho que colocou o som alto ele não sabe da lei. A partir do momento em que os outros vizinhos passam a reclamar e mostram para ele que existe essa lei, e isso é errado, não somente pela lei, mas pelo fato da convivência social, esse vizinho ele passa a ser considerado uma pessoa que está cometendo um ato imoral. O primeiro ato dele era um ato que estava sendo tomado por ignorância. Ele era ignorante em relação a esse conhecimento, e depois que ele passou a saber disso, se ele continuar fazendo, ele é uma pessoa imoral. Esse ato que ele está cometendo, que ele está fazendo, passa a ser um ato imoral. Então, é uma diferença muito importante para a gente compreender. Por quê? Porque a maioria das pessoas que cometem atos errados hoje, elas ou não sabem que estão cometendo, ou elas estão sabendo que estão cometendo, mas continuam cometendo. Então essa atitude dessas pessoas, elas passa, a atitude ela passa a ser uma atitude extremamente imoral. E aí entra uma questão importante que é a questão da evasão. O que é a evasão? A evasão é a ação, é, o, é, é a ação que a pessoa tem de não querer conhecer. Ou seja, a pessoa ela, ela quer continuar fazendo as coisas erradas e ignora aquilo que ela está fazendo, a base daquilo que é moral do que ela está fazendo, para ela continuar fazendo aquilo que é errado. Porque se ela passar a saber que aquilo que ela está fazendo é errado, esse ato que ela está cometendo é um ato imoral. E a pessoa não quer ser considerada como imoral. Então, o que eu percebo hoje é exatamente isso. Muitas pessoas, o exemplo que eu dei do som alto, o exemplo que eu dei em relação a essa situação é recorrente em muitos lugares, muitos estados, muitas cidades desse país. Ou seja, muitas pessoas elas chamam até mesmo a polícia para poder baixar o som. Já teve confusões em relação à questão de som alto com vizinhos, etc. Isso já foi noticiado, já foi publicado na mídia. Todo mundo sabe que isso é errado, mas tem gente que continua. Tem gente que continua. Então, a gente pode considerar que essas atitudes são atitudes erradas? Sim. São atitudes imorais? Sim. E interessante que eu comentando isso com uma pessoa, e essa pessoa diz: mas vão proibir os jovens de fazer esse tipo de coisa, os jovens são rebeldes mesmos, e etc. e tal. Certo, os jovens eles podem não ter o conhecimento que um adulto tem.
o que nós vemos muitas vezes é que adultos, hoje, com 30, 40 anos de idade, eles, eles fazem esse tipo de coisa, eles colocam o som alto, né? Eles interferem, eles atrapalham, eles incomodam o silêncio das pessoas. Ou seja, ah, muitas vezes esses adultos, eles são adultos que nunca cresceram, que nunca amadureceram espiritualmente, psicologicamente, né? São jovens, são adultos que continuam naquela ignorância, naquela ou na tentativa, né? Ou seja, que a evasão que eu comentei agora, continuam tentando ser jovens ignorantes para se evadir da realidade, para se evadir daquilo que é real. Então, esse tipo de atrocidade, esse tipo de coisa, é recorrente, muito recorrente aqui no nosso país. As pessoas sabem que aquilo que elas estão fazendo é errado, mas elas continuam fazendo aquilo que é errado. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Qual é a solução para isso? Não há solução. A solução em relação à atitude dos outros é a atitude dos outros e a consequência que essas atitudes têm em relação a elas. A realidade, ela deve ser o grande juiz dessas pessoas. Ou seja, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta imoralidade, a gente vai colher imoralidade. Se a gente planta aquilo que é moral, aquilo que é correto, a gente vai colher aquilo que é moral, aquilo que é correto. Ou seja, não há como escapar da realidade, não há como escapar da verdade. Então, uma atitude de evasão da realidade, ela é simplesmente momentânea, temporária, porque as consequências sempre virão. Então, a nossa solução é em relação a nós mesmos, como indivíduos, em conhecer, né? Em ter essas informações que eu estou falando aqui, ter essas informações e agir conforme aquilo que é correto, mudar a nossa própria vida. É isso que é essa que é a única solução que a gente pode fazer. Mudar a nossa própria vida. Estar realizando aquilo que é correto na nossa própria vida. Porque a gente vai colher aquilo que é bom. As consequências serão boas. Nunca se evadir da realidade, nunca se evadir da realidade. Sempre observar aquilo que é correto, fazer aquilo que é correto dentro das circunstâncias, dentro de um contexto, julgar e agir corretamente, porque a realidade ela nos recompensará com aquilo que é bom. Então é isso. Até a próxima.